Bem-vindos, taurinos, ao A Luz da Lua. Eu sou a Mari Cortes, a gente está aqui para fazer uma leitura para touro, lua, ascendente e o signo solar. É claro, né, gente? Tá tudo bem. É uma leitura para muitas pessoas, adapta aquilo que precisar. É uma leitura para o mês de junho, uma leitura para mais tempo. Então, às vezes, essa energia pode ressoar com você mais pra frente, tá bem? Agora, no mês de junho, a gente tem outra leitura. Eu vou fazer leituras quinzenais a partir de agora, hein, taurinos? Então, pega essa mensagem para o mês de junho todo, mas principalmente os primeiros 15 dias, tá bem? Vamos nos conectando. Olha, veio a mesma carta que veio para Libra. Vamos ver qual que vem a outra carta de vocês. Virou aqui no meio, vou aceitar, tá bom? A magia do fogo e se entregue às suas paixões, tá? São essas duas energias para vocês, meus amores de touro. Seguinte, chuchuzinhos do meu coração. Fire Magic sempre, sempre, sempre fala sobre a transmutação, sempre fala sobre a magia do nosso espírito, que é fogo, sobre os movimentos de transformação, sobre os movimentos de ascensão. Se vocês bem se lembram, ou se vocês não sabem também, vocês vão saber agora, o único elemento que realmente sobe e cresce é o fogo, e é sobre isso que a gente está falando, tá? E se entregue às suas paixões, ou seja, está na hora de criar coisas que vão elevar a sua vibração, elevar a sua vida, elevar quem você é, tá bom? Então vamos entrar aqui com o tarô do Osho, já vou entrar na energia dos taurinos, vamos ver o que tem para vocês agora no mês de junho. Eita, vamos lá. Vamos. Eita, caiu uma aqui. Coragem, silêncio, uau. É a carta da força, a carta da estrela, apesar de ter uma lua imensa no céu, é a carta da estrela, a carta da mudança e a carta da paciência. Para os taurinos, vamos lá, coragem e silêncio, mudança e paciência. Apesar de eu não ler o oráculo do Osho como um tarô de uma forma 100% fidedigna, porque às vezes as palavras mudam um pouco o significado da carta, da forma que a gente costuma ler tarô, tá? Eu trago algumas informações que são importantes. Por exemplo, caíram 3 arcanos maiores das 4 cartas que eu tirei. E é um movimento de grande mudança na sua vida. É bem de transmutação mesmo, tá? Aqui a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte: a coragem que você tá buscando para florescer, para se entregar para isso que você tá desejando se entregar, né? Para conseguir viver isso que você quer viver, ser pleno, ser feliz, ser próspero, ser abundante, essa coragem que você está buscando, ela não vai vir de fora, ela vem de dentro de você. Esse Fire Magic aqui, junto com essas cartas de baixo, eles me trazem isso. Eu preciso buscar inspiração no meu espírito, na minha essência, na minha luz, lá em cima, sabe? Lá pra cima. De um lugar onde deve fazer muito mais sentido para vocês o movimento, né? Muito mais sentido o movimento do que faz hoje. Talvez hoje você esteja ainda preso um pouquinho aqui na Terra, né? Um pouquinho nessa coisa do... Não falo do ego de uma forma negativa não, tá? Mas do tipo assim, da sobrevivência, né? De como o sistema fala, olha, você tem que sobreviver, então você tem que fazer isso, e é isso que espero de você. Eu acho que é isso. Talvez você já esteja sentindo a necessidade de desabrochar, a necessidade de romper algum padrão difícil, a necessidade de romper uma camada, uma casca grossa que você colocou sobre você, né? Uma casca grossa que foi colocada sobre você, que seja você que colocou, você que se protegeu com ela por conta de dores do passado. E eu sinto que tem muito disso aqui, algumas pessoas têm muitas dores do passado. E eu encontrando essa fagulha dentro de mim para que eu consiga florir apesar daquilo que me aconteceu, né? Essa carta da coragem, ela tá me trazendo isso, essa flor que nasce no meio de uma pedra, e nessa leitura de vocês está me vindo muito forte, eu precisando florir apesar da minha história, apesar do que me aconteceu, sabe? Dentro de mim eu tô sentindo uma tristezinha, eu não tô entendendo por quê, né? Mas eu sinto que é isso, talvez vocês precisando chorar, colocar pra fora, deixar, sabe, sair, porque tem algo muito bom aí dentro querendo nascer de você. Tem algo muito bom que você quer colocar no mundo, mas que talvez você não se permita por conta dos seus traumas, por conta de sentimentos do passado. Eu sinto que aqui tem muitas pessoas com trauma, tá, gente? Ou com crenças muito profundas sobre a própria capacidade, sobre quem você realmente é, sobre quais os movimentos que você realmente precisa fazer.
tá? Então é um movimento de muita coragem que está sendo pedido aqui, né? Essa carta do silêncio, ela é a carta da estrela. Ela fala sobre uma capacidade, um brilho, uma guiança. E nesse tarô, quando ela traz como um silêncio, é bem isso, é eu silenciar, porque eu preciso me conectar com a semente que eu sou, com essa semente que está dentro da minha alma. Né? Se eu quero desabrochar, eu não posso ficar pensando no solo difícil ou na casca dura que eu preciso quebrar. Eu tenho que olhar aquilo que está dentro de mim. Eu preciso olhar o que está dentro de mim, aquilo que é bom, porque a semente ela tem força, entende? Eu preciso ter coragem de deixar desabrochar o bem em mim, apesar do que me aconteceu, apesar das pessoas que me cercam, apesar das circunstâncias que talvez não sejam as mais favoráveis para o signo de Touro, né? Nesse momento. Às vezes as coisas não estão mesmo muito favoráveis, mas eu quero que aquilo exista, né? E eu acho muito bonito porque é bem sobre isso, né? A carta da mudança com a carta da paciência, elas trazem esse movimento. É uma mudança rápida na sua vida de algo que precisa nascer. Que precisa nascer. E claro que você não precisa fazer as coisas com pressa, entende? Mas a mudança de mentalidade precisa acontecer. Você não precisa fazer as coisas com pressa, na velocidade da luz, correndo atrás. Não, mas se permita. Olhe para você. O que me faz segurar dentro de mim a pessoa que eu sou? É o medo de julgamento? Sabe? Ou é porque eu tenho medo, porque eu já vivenciei... E, gente, trauma funciona assim, né? Eu sou terapeuta, trabalho com transmutação de traumas, inclusive, e o trauma, ele funciona assim. É assim que eu explico para as pessoas que eu atendo o trauma. O trauma, depois de um certo tempo vivenciando o mesmo trauma, não a mesma situação, mas situações diferentes que levam a gente para o mesmo lugar, eu chego num ponto que eu me vejo num grande abismo. Tomar uma decisão que parece simples aos olhos dos outros, fazer um movimento que parece simples aos olhos dos outros, para mim é me colocar num grande perigo. Porque todas as vezes que eu entrei em contato com algo parecido, para mim aquilo foi muito dolorido. Né? Então o trauma ele deixa essas marcas mesmo no nosso corpo emocional, né? Deixa crenças na gente que muitas vezes impedem a gente de dar continuidade na nossa caminhada. Impedem a gente de fazer o movimento que a gente precisa fazer, percebe? Então é muito sobre essa transição, é muito sobre esse movimento, é muito sobre a coragem, né? Como é que eu vou explicar? Sobre a coragem de enfrentar os meus maiores medos. Dá para transmutar os traumas para que isso fique mais leve, entende? Eu faço isso, inclusive, com meus pacientes. Mas ainda assim, você precisa olhar para dentro de você. O que tá querendo desabrochar aí, mas que você soterrou com os seus medos e com suas experiências? E às vezes isso aqui nem é coisa de uma vida. Às vezes você tá soterrado agora por conta de uma situação que você tá vivendo agora. Um momento difícil financeiramente, né? E tem algo que tá vibrando dentro de você, aquela sementinha que tá... sabe, tá tremendo, tá querendo nascer, e um medo, né? E aqui tá falando coragem para que isso aconteça. Porque quando o bebê tem que nascer, gente, a bolsa rompe e o bebê nasce, né? Agora, eu posso fazer isso ser um movimento simples, mais fácil, ou se eu tiver com medo, ele pode ser mais sofrido. Eu trabalhei com parto durante muitos anos, gente. Eu já sou terapeuta, trabalhei com parto, isso aí mesmo. Eu tinha um trabalho com fotografia de parto humanizado. E era muito nítido pra mim, eu trabalhei por muitos anos com isso e eu tive meus filhos de parto humanizado e eu via que as pessoas, quanto mais medo tinha, mais a pessoa tinha dor, mais difícil, mais desafiador era o parto para a mulher, não que era o parto era difícil, mas para a mulher, entendeu? Lidar com aquela situação. Então, todas as coisas que precisam acontecer e nascer na nossa vida, se a gente tem menos medo, a coisa flui melhor, né? Página de ouros, a lua, 9 de copas, 6 de espadas, o diabo. Tem um bloqueio aqui, gente. Tem um bloqueio inconsciente e o louco. Olha assim, olha aqui. Eu vou trazer para vocês o que me veio. Existe uma incerteza muito grande dentro de você, que vocês precisam buscar realmente dentro de vocês essa coragem. Por quê? Porque há algo muito profundo nesse inconsciente. É o que eu falei pra vocês, aqui eu tô falando com pessoas que estão em momentos que parece que não é a hora de fazer aquilo que você sente que você quer,
né? Eu quero fazer, mas eu não sinto que é o momento, eu não sinto que eu tenho capacidade, eu não sinto que dá pra fazer isso agora. Eu tô falando com pessoas assim, que querem seguir o coração, que querem fazer um movimento, que querem fazer não sei o que lá, mas é como se alguém tivesse te segurando. Eu achei engraçado, porque essa carta do diabo com a carta do louco poderia significar outra coisa, mas a sensação que eu vi é como se ele estivesse segurando ela. Né? Eu não vejo ele convidando ela, ele puxando ela para ir. Eu não vejo como se fosse o ego falando, vem, né? Porque se ele tivesse vindo depois, eu poderia até inverter essa leitura e falar, ó, cuidado, às vezes o que você quer não é o que você quer, mas não é, ele veio o contrário aqui. É literalmente como se ele falasse, não vai, fica aqui, né? E esse diabo aqui, ele tá representando o nosso ego. Eu não sinto que seja uma coisa negativa de espiritualidade, nem nada do gênero, sabe, energético. Pra mim, esse diabo vem falando assim, não, você fica aqui. Porque quando a gente tá muito soterrado de trauma, gente, o nosso ego é o que tava na vida, né? Não sei se vocês sabem o que é a formação do ego. O ego, a formação da nossa personalidade, ele é esse responsável por proteger a gente. O ego é o cara que nasceu junto com a gente e ele sabe tudo que aconteceu na nossa vida. Ele conhece seus medos, conhece seus desejos, conhece seus desafios, né? E é ele que tenta te proteger. Então, às vezes você tá falando, eu quero isso, eu vou estar não sei o que lá, e o ego falando, não, vem cá, aí é perigoso, né? Então, observa o quanto o seu ego, não de uma forma negativa, de tipo, uma pessoa egóica, não, do ego da proteção, tá? Eu tô falando do ego da proteção, da personalidade mesmo. O quanto ele não te impede de fazer os movimentos que você deseja. Entende? O quanto ele não te impede, às vezes, de arriscar, de fazer algo que você deseja, se colocar no lugar onde você deseja, né? De novo a estrela. Olha que lindo. A carta da estrela. E olha que engraçado, gente. Eu faço uma tiragem de uma forma que a carta da estrela ficou bem embaixo da carta da lua. Eu preciso sair desse inconsciente e trazer para dentro, como a carta do silêncio, trazer para dentro, me iluminar, olhar essa fagulha dentro de mim, me conectar com a minha espiritualidade, me conectar com a minha essência, me conectar com o meu ser, né? Sete de espadas, dificuldade com essa autossabotagem, né, gente? Vocês têm muita dificuldade de olhar para dentro. E é uma luta emocional, né? Rainha de copas com 5 de paus. É uma batalha emocional intensa. E às vezes as pessoas que estão ao seu lado também te seguram. Esse diabo pode ser uma outra pessoa também, tá? Além do ego. Eu não sinto que é para todos, eu sinto que para a maior parte das pessoas a gente tá falando de trauma mesmo, tá, gente? Que é uma coisa interna que segura a gente. Mas pode ser aqui, por exemplo, uma pessoa que não é uma pessoa que tá muito traumatizada, mas que tá nesse momento que é difícil, nesse momento desafiador agora, né? Esse mês é um mês que, tipo, nossa, eu tô entrando nesse mês numa energia que é desafiadora para mim, e eu vejo vocês um pouco bloqueados, um pouco com medo, enfim, e talvez essa pessoa que tá do teu lado falando, cara, não é a hora, sabe? Não faz isso, pelo amor de Deus, não se joga, pelo amor de Deus, não faz. E dentro de você falando, cara, mas não dá. Quando a criança vai nascer, ela nasce, sabe? Quando chegou a hora de eu viver aquilo, eu preciso viver aquilo. Às vezes, o instinto de viver aquilo que eu preciso viver, ele é muito mais forte do que eu. Às vezes a missão pulsa no meu coração de uma forma que ela é muito mais forte do que eu. Aquilo me chama de tal forma que eu não consigo fugir, eu não consigo ir para outro lugar, percebe? Eu não consigo ir para outro lugar. A força com 3 de ouros, é isso, ó. É você domando a sua própria fé, mas você assumindo a força que você tem para começar algo novo, para empreender nessa questão, sabe? Para resolver essa questão, para resolver esse relacionamento, para resolver, sabe? Eu sinto que é isso. Cuidado, porque a grande dificuldade sua aqui realmente é uma luta interna, é um pouco de autossabotagem, né? Então, assim, eu preciso me conectar com a minha espiritualidade, eu preciso me conectar com a minha essência, eu preciso me conectar com isso que quer brotar, gente, me deu soluço, que quer nascer de dentro de mim e parar de ficar tentando resolver o problema de todo mundo, sabe? Às vezes é você se conectando com você que vai resolver a questão que você está vivendo agora. Por mais contra-intuitivo que pareça, tá, gente? Às vezes o que vai te ajudar a sair da dificuldade que você está vivendo hoje na sua vida, que é esse movimento que eu falei que pode ser algumas pessoas que estão num momento difícil, às vezes é exatamente entrar em contato com a sua essência que vai te ajudar a sair daí.
Mas você não consegue perceber isso. Porque quando você se conecta com as suas emoções, quando você olha para isso que você sente, existe uma, sabe, uma coisa meio, uma luta, é uma guerra emocional dentro de você. Que pode ser potencializada por uma pessoa externa, sim. Mas você precisa confiar em você. Essa confiança na sua intuição, ela precisa acontecer. Ela precisa existir. Página de paus. Se permitindo se conectar com esse espiritual. Paus é fogo, né, gente? Paus é espírito, paus. Então, é se arriscando mesmo. O página de paus, ele se arrisca, né? Ele vai. Vai. Fui. E ele tá convidando para você. Ele tá convidando você a fazer esse movimento. O ir. O se permitir. Deixa eu ver se vem mais alguma coisa. Se vem alguma outra coisa diferente. Ou se vem mais alguma informação aqui com este outro tarô. Vou pegar só algumas cartinhas, tá? A roda da fortuna, igual ali, uma mudança necessária. 5 de paus, de novo. Não, esse aqui é o 5 de espadas, desculpa. O 5 de espadas aqui falando sobre a questão de você acreditar em você mesmo, tá? Porque o 5 de espadas, ele tem uma mudança que talvez você esteja frustrada com a sua vida. Talvez essa mudança venha para melhorar essa frustração que você tem com a sua vida. De não acreditar que você é capaz, de, sabe? De falar, ai meu Deus, por que eu vou fazer isso? É isso, se você tem essa frustração, essa mudança acontece pra isso, tá? 4 de espadas, ó, 5 de espadas, 4 de espadas, 9 de ouros, meus amores. É isso, tá vendo? É um grande movimento que eu preciso parar de ficar brigando comigo mesma, lutando comigo mesma, parando de acreditar em mim mesma. É essa grande mudança para quê? Para eu entender que esse movimento de colheita tá para além disso. Descansa a sua mente. Esse 4 de espadas fala, descansa a sua mente. Para de ouvir, porque nesse momento é que eu falei, ou tem trauma que tá realmente gerando bloqueio e essa confusão emocional em você, e aí tá tudo bem, né? Mas aí você precisa trabalhar um processo de cura para olhar para isso. Ou se for uma questão mental por conta do momento atual, para de querer resolver as coisas com a cabeça e faça os movimentos que te pedem coragem. Porque nesse movimento que te pedem coragem tem esse 9 de ouros. Ah, eram só 2, né? Mas eu vou aceitar as 3. Tá tudo bem. As de paus, ó, que eu falei lá no começo, as de paus. Da força, do espiritual, desse se jogar, né? 6 de espadas de novo sobre o grande movimento. E o enforcado. Você sabe que esse enforcado aqui, ele não veio falando da estagnação, gente. Ele veio trazendo uma outra questão aqui pra mim. Lembra que eu falei pra vocês, ó, os 6 de espadas aqui, que eu falei do movimento? Que eu falei de vocês fazendo um movimento na vida de vocês? Aqui ele vem falando a mesma coisa, as de paus, ou seja, conectada com o meu espiritual, conectada com a minha verdade, conectada com o meu caminho, eu faço um movimento e eu saio da estagnação, tá? E eu me permito ver as situações da minha vida de um outro ponto de vista. Eu saio desse movimento de estagnação e eu vejo a vida de um outro ponto de vista, tá? Gente, vocês estão tirando com a minha cara, né? Agora só uma, vem 2. Imperatriz com 5 de copas. A imperatriz é a mulher que cria, gente, que cocria, uma força imensa, né? Ela vai... olha como é dúbio com você, gente. Esse 5 de copas, ele tá me trazendo de novo uma questão de eu ficar olhando as coisas que aconteceram comigo. Você precisa assumir essa força apesar do que aconteceu. Apesar das dificuldades, apesar das frustrações, apesar da tristeza. Isso é um convite. Cocrie, apesar de tudo. Cocrie, apesar de tudo. Se entregue a quem você é, se entregue às paixões. Apesar de tudo, se conecte com o espiritual. Apesar das dificuldades, touro. Esse é um mês de você se ressignificar a sua vida. Esse é um mês para você transcender as dificuldades. Transcender toda e qualquer dificuldade, seja ela financeira, seja ela de relacionamentos, sabe? Qualquer ordem que seja na sua vida. É um mês para transcender, apesar da dor. É fazer apesar da dor. Porque tá na hora de nascer o bom em você, aquilo de bom. Tá na hora de colher, sabe? Os frutos bons. E 2 de espadas. Olha aqui. Você não vai fazer isso, gente. É o que eu tô falando pra você. Você não vai fazer isso
Não é um movimento que você vai conseguir fazer extremamente planejado, sabendo para onde você vai, sabendo como você faz. Ele é um movimento de confiança, ele é bem esse movimento do quebrar o solo, quebrar a terra, sabe? É fazer esse movimento de romper a dificuldade, de romper a barreira. A gente não faz isso conseguindo enxergar tudo, porque quando a gente tá falando de uma coisa de machucado, gente, de ferida emocional, a gente não consegue contar com essa questão de fazer as coisas com clareza, porque tem dor no meio. É superação. É um mês de superar. Entende? Superar as dores. Você vai superar as dores que você sente, os traumas que você sente, as dores que você sente, quando você entrar nesse movimento de coragem de deixar nascer quem é você. Para quem se interessar pelo processo que eu trabalho, gente, que é o processo de cura evolutiva, você pode entrar em contato comigo, que aqui embaixo na descrição tem os meus contatos, ou vocês podem entrar no site da cureevolutiva.com.br, cureevolutiva.com.br, que tem alguns outros terapeutas também que estão naquele site, tá? O site está bem desatualizado, mas tem alguns outros terapeutas também, caso você queira escolher. Se quiser falar comigo, aqui embaixo tem meus contatos. Por quê? Porque é bem isso. É eu tentar tirar a terra de cima de mim e descobrir quem eu sou, encontrar a minha essência. É esse o propósito do trabalho. Encontrar minha luz que está soterrada. Trabalhar esses traumas que me magoam, né? Mas de qualquer forma, independente do movimento que você faça na sua vida, não paralisa, tenha coragem, tá bem? Que vai fazer bem pra você. E é isso. Taurinos, deixem o seu like, a sua inscrição se não deixaram. Vou pegar aqui uma mensagem final para Touro. Dei uma só. Vou aceitar essa. O nosso corpo físico é a nossa primeira moradia nessa vida. Sem ele não podemos viver os nossos acordos. Valorize seu corpo e cuide bem dele. Né? É sobre você cuidar de si. Cuidar de si. Sabe, para algumas pessoas, essa mensagem final é até um convite, né? O quanto você está olhando para o seu bem-estar, para a sua saúde? Não só a saúde física, tá? Eu vou expandir aqui, não só a saúde física, mas o quanto que você tem olhado para isso? Tá na hora de olhar, tá bom? É importante. Espero que tenha feito sentido para vocês, tá bem? Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.